Olá, boa noite, graça e a paz, sejam bem-vindos à Noite da Esperança. Uma alegria poder estar com vocês novamente. Essa é a primeira semana do mês de março e no mês de março nós já iniciamos uma nova série. Cada mês nós temos dedicado ao estudar um tema relacionado à Palavra de Deus, à teologia bíblica. E nesse mês nós escolhemos o tema A Missão do Povo de Deus. É uma oportunidade, a gente tem concentrado o mês e todos os nossos encontros e todas as nossas atividades na igreja, a gente tem trabalhado esse tema e assim a oportunidade da gente aprofundar e ver, todos os textos relacionados. No domingo nós tivemos a oportunidade de iniciar essa série falando sobre a missão de Deus. A missão da igreja começa com Deus e com a missão de Deus, com o agir de Deus. É Deus então quem age, é Deus então quem se manifesta em favor do seu povo, em favor da humanidade. E assim nós somos convidados a participar desta manifestação, desse plano de Deus, desse propósito de Deus, da missão de Deus, que é, sem dúvida nenhuma, nos abençoar. Nesta noite nós teremos a oportunidade de ver a missão levar esperança. Nós vamos orar, ler o texto bíblico e meditar na palavra de Deus sobre a missão de levar a esperança. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós adoramos o Teu nome, reconhecendo que Tu és o nosso Deus, aquele que tem se manifestado com graça e misericórdia. A Tua revelação máxima, Jesus Cristo, nosso Salvador, nós rendemos graça, glória e honra e conhecemos que Ele é o nosso Salvador e cremos na Sua obra, no Seu milagre na cruz, a Sua vitória sobre a morte e a ressurreição. Obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado por esta hora, ó Deus, que nós temos a oportunidade de meditar na Tua palavra, compartilhar com os irmãos e juntos, através desse instrumento, dessa tecnologia, orarmos juntos e meditarmos e intercedermos uns pelos outros. Abençoe, ó Deus, o Teu povo que clama pelo Teu nome. Abençoe a IPI da Vila, abençoe esse projeto, ó Pai, e que todos aqueles que forem alcançados com essa mensagem sejam abençoados pela Tua palavra e pelo Teu poder. Se conosco, nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Olha só, quero compartilhar um texto que está em Colossenses capítulo 1, Colossenses capítulo 1, verso 27 a 29. Colossenses capítulo 1, verso 27 ao 29. Eu vou ler hoje na tradução da linguagem de hoje. E assim nós podemos ler. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. O segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas. Com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. É carta de Paulo aos Colossenses. Quero destacar ainda a parte
do versículo 27. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Um outro texto também, 1 Coríntios, nós vamos encontrar Paulo falando de uma outra forma, mas falando sem dúvida nenhuma da esperança. Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1 e 2. E assim, Paulo repete essa ideia e essa teologia muito importante para nós. Cristo é a nossa esperança. Inicio esta meditação fazendo uma pergunta, novamente. Entendemos e cremos que temos uma missão enquanto povo e servo de Deus? Será que hoje nós entendemos, dada a nossa realidade como povo evangélico brasileiro, de que nós temos uma missão? Me preocupa a situação em que as pessoas vivem e se comportam na vida da igreja e na relação com Deus hoje. Tem me preocupado muito. Parece que o nosso compromisso com Deus e a sua igreja se limitam ao culto, à celebração dominical apenas. Parece que a gente tem sim um compromisso, uma missão de prestar adoração a Deus e nada mais. Então, quando eu faço isso uma vez por semana, 2 vezes por semana, parece que eu já me sinto satisfeito. Já cumpri com minha responsabilidade, já cumpri com a minha missão. Mas será que a nossa missão, enquanto povo de Deus, é só essa? Parece que o nosso compromisso com Deus e a sua igreja se limita, então, a pequenas horas diante do altar, diante da adoração, se limita a cantar louvores, a levantar os braços e dizer palavras bonitas e belas a Deus. Fui ao culto, fui à celebração dominical, fui à célula, já cumpri com a minha missão, já estou satisfeito, já tirei o peso da consciência. Será isso mesmo a nossa missão? Se limita a isso? Ou mais grave ainda, minha relação com Deus e a sua igreja acontece pois necessito ser abençoado. Reconheço que preciso de Deus, reconheço que sem Deus eu não sou nada, reconheço que sem Deus a minha vida está perdida. E aí eu busco a Deus porque tenho essa compreensão da necessidade. E assim a minha relação é apenas pelo interesse e reconhecimento que necessito de Deus. Será essa a nossa missão? Será essa a nossa vocação, como nós trabalhamos no mês passado? Nessa perspectiva, o chamado para a missão se limita, então, ao missionário, ao pastor, ao diácono, ao presbítero, ao líder da igreja. Eles sim têm uma missão. Eles sim foram chamados para a missão. Nós apenas ir ao culto e cantar. Vou dizer uma coisa e nós vamos perceber e vamos aprender na palavra de Deus e precisamos relembrar este ensino, porque está lá na palavra de Deus. Todos nós somos chamados para viver a missão de Deus. Deus tem uma missão e nos convida a essa missão e nós precisamos resgatar esse ensino. No domingo, nós pudemos ver através da mensagem que a missão de Deus
Se você não assistiu, não esteve domingo na igreja, você pode assistir essa mensagem através do nosso canal no YouTube. Nós vimos que a missão é de Deus e nós participamos dessa missão. A missão é de Deus, aquele Deus que age, o Deus que toma a iniciativa para realizar e abençoar a todos nós. E assim, Deus age, intervém na história e faz com que nós, e convida-nos e faz com que nós participemos da sua missão. Assim, nós participamos da missão a convite de Deus. Então, todos os filhos e filhas temos uma missão de desempenhar o plano que pertence a Deus, a vontade que é de Deus e o agir de Deus. Nós podemos olhar para o apóstolo Paulo, que nos ensina em dois momentos, quando Paulo fala dos dons e quando Paulo fala do corpo de Cristo. Paulo diz que os dons são dados por Deus para abençoar o corpo. Diz assim, 1 Coríntios 12, 4. Existem maneiras diferentes de servir a Deus, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, a missão, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Então, Paulo, quando ele fala do corpo de Cristo e quando ele fala dos dons, ele diz assim, nós pertencemos ao corpo de Cristo e no corpo de Cristo nós temos uma funcionalidade. Inclusive, quando ele fala do corpo, ele diz assim, não existe parte ou membro do corpo que seja inútil ou descartável, mas todos têm uma missão. Todos, então, temos uma missão na perspectiva da Missio Dei, ou seja, a missão é de Deus e Deus nos convida a participar. Agora, nós temos uma restrição, né? Nós acreditamos, quando acreditamos que nós temos uma missão, a nossa missão é apenas anunciar, falar, proclamar. Não! A missão do filho, da filha de Deus, a missão do servo de Deus, a missão do povo de Deus não é só falar das coisas de Deus. É falar e agir. É falar e se comportar. É falar e intervir na realidade. Transformar a realidade. É falar e se comportar de tal forma que o seu comportamento faça diferença na sociedade. Então Deus criou tudo, todas as coisas. E quando Deus criou com a sua palavra. Deus falou e o que ele falou se tornou real, concreto. Deus criou e chamou o ser humano para cultivar e guardar, como nós vimos em Gênesis. Então, a primeira missão é cuidar da criação de Deus, participar da criação de Deus. Então, a ecologia, que é tão esquecida pela igreja hoje, faz parte da sua missão. Então, Deus tem muitas tarefas e muitas missões para o seu povo. Todas essas tarefas e todas essas missões se concentram em Deus, desemboca na vontade de Deus, no querer de Deus. Todas elas nos levam a Deus, mas são várias tarefas, são várias atividades, assim como o universo todo. Deus fez tudo igual? Deus fez tudo em série? Não. Há uma diversidade na natureza, assim uma diversidade na humanidade. Deus é tão grandioso e maravilhoso que nós, seres humanos, somos irmãos, somos parentes, somos próximos, mas cada ser é único. Deus então criou
e falou para o homem: cultiva e guarda. Deus, outro exemplo, Deus abençoou Abraão e disse: Abraão, vá e abençoa as pessoas. Deus abençoou, vocacionou, colocou a sua palavra na boca do profeta para denunciar o pecado e chamar a conversão. Deus abençoou o profeta. E é interessante que o profeta Isaías, quando é vocacionado, o que acontece? Ele vê o trono de Deus, vem uma brasa do altar e toca os lábios dele e purifica os lábios dele. Então, ele foi abençoado pela purificação e passou a denunciar o pecado de Israel e convidar Israel para a purificação. Purificação dos lábios, do coração, da própria vida. As múltiplas tarefas, ministérios e serviços, missões, mas tudo leva a Deus, tudo vem de Deus. O Espírito, os dons são diversos, os ministérios são diversos, mas o Espírito é o mesmo, nos ensina o apóstolo Paulo. Deus é quem nos chama, Deus é quem nos dá uma missão. Na verdade, a missão é de Deus e Ele nos convida a caminhar. E aí nós lemos o texto que fala que Deus é esperança. Então, às vezes a gente fica falando, e há tantos aspectos da missão do povo de Deus para abençoar as pessoas, para que Deus alcance essas pessoas. E uma das coisas é a missão, levar a esperança. Quem é a nossa esperança? É Cristo, né? Então nós somos convidados sim a anunciar a esperança, a verdadeira esperança, a esperança real, concreta, eficaz, que é Cristo Jesus. Agora, no mundo onde nós percebemos tanta desesperança, a mensagem de Cristo como a esperança é maravilhosa. Quando pensamos em tempos de esperança, né? Nós pensamos, quando nós vamos à Bíblia estudar sobre a esperança, que é uma mensagem bíblica, é um ensino bíblico, quando a gente fala de esperança, a gente não pensa que nós somos promotores da esperança, nós não pensamos que nós somos mensageiros da esperança, nós não pensamos que nós somos, né, missionários da esperança. A gente vai para o texto bíblico buscando fortalecer a nossa esperança, buscando palavra de conforto para que a nossa esperança seja, né, reestabelecida, renovada. Pensamos, mas vamos ao texto da Bíblia quando nós precisamos de esperança, quando nós precisamos da esperança divina. Queremos algo, almejamos, desejamos, assim buscamos consolo bíblico, as palavras de Deus que confirmam a esperança, orientação para aguardar a vontade de Deus. Isso está certo? Corretíssimo. Não tenha dúvida que nós temos que ir para a palavra de Deus realmente para buscar fortalecer a nossa esperança, a nossa fé, aguardar em Deus, aguardar com serenidade, com tranquilidade, com paz. Mas é fundamental que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós devemos partilhar. Então, se eu sou alimentado e se a palavra de Deus e o próprio Deus alimenta a minha esperança, eu sou também convocado para ser missionário da esperança e dizer para o mundo em desespero que em Cristo nós temos esperança. Somos chamados e recebemos a missão de partilhar a nossa esperança. Quem é a nossa esperança? É Cristo, pois o mundo carece por demais. Quem é a nossa esperança? É Deus. Nós cantamos, nós cremos, nós declaramos diante das adversidades da vida, nós declaramos para fortalecer a nossa vida. Então temos a missão de que Deus é a nossa esperança e devemos partilhar com o mundo essa esperança. O mundo carece, o mundo precisa. A gente vê as pessoas desesperadas,
diante das adversidades, das tempestades, das calamidades da vida. Então somos mensageiros da esperança, porque fomos alcançados pela esperança e por Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. É isso que nós aprendemos da palavra de Deus. É isso que encaixa naquele texto clássico de Jesus: de graça recebei, de graça dai. O que nós recebemos de Deus? Tudo. Recebemos de Deus tudo. Fé, esperança, amor, bênçãos, salvação, conforto, consolo, restauração, paz. São tantas e milhares de coisas que são necessárias para a nossa vida abençoada, uma bem-aventurança. É Deus, é Cristo, e a esperança faz parte dessa dádiva de Deus. Então, sim, nossa missão também é levar a esperança para um mundo que carece e que está em pleno desespero. As pessoas andam desesperadas. O mundo anda em desespero. Percebe que as pessoas correm porque não têm serenidade para se aquietar. Estão tão desesperadas que correm para todo lugar, que querem viver na correria, porque vivendo na correria, elas não param para pensar a situação em que estão vivendo. O mundo anda em desespero. Do que eles carecem? De esperança. Qual é a verdadeira esperança? Jesus é a nossa esperança, e nós somos convidados a partilhar esta esperança maravilhosa, e nós somos convocados a ser mensageiros, missionários da esperança real e verdadeira que é Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar pedindo ao mundo e pedindo a nós a esperança, e pedindo ao mundo a esperança. Estamos vivendo aí coisas terríveis, nós temos acompanhado através das notícias, mulheres sendo assassinadas diariamente, violentadas, coisas absurdas que acontecem nesse mundo. É um mundo sem amor, é um mundo sem esperança, é um mundo sem Cristo. É guerra, crianças morrendo na guerra, uma guerra que não justifica, uma guerra que não tem razão. Nós precisamos anunciar a esperança em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai Santo, querido, amado, obrigado por esse tempo, obrigado por relermos a Tua Palavra, meditarmos na Tua Palavra. E nesse momento, mais uma vez, ó Deus, aprendendo, vendo, confirmando que Tu és a nossa esperança. No mundo teremos aflições, no mundo enfrentaremos adversidades, há lutas e calamidades, tempestades, mas Tu és a nossa esperança. E nós temos sido abençoados, ó Deus, com a Tua presença e a esperança que enche o nosso coração. E, ó Deus, às vezes temos, ó Pai, negligenciado de anunciar a esperança que é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que nós, enquanto igreja, enquanto filhos e filhas, saibamos, ó Deus, que a nossa missão é partilhar tudo aquilo que recebemos de Ti, e temos recebido chuvas de bênção, e entre essas bênçãos a esperança do Teu amor, da Tua presença, da salvação. Então, ó Deus, nos capacita enquanto igreja, nos capacita enquanto filhos e filhas, de, naqueles momentos onde encontrarmos um companheiro de trabalho, alguém da família, um amigo, alguém na rua, pessoa desesperada, clamando por encontrar um lugar seguro, um lugar de esperança, um lugar de apoio,
uma âncora diante de tantas tempestades. Nós sejamos instrumentos, ó Deus, do teu amor, da tua graça, e possamos falar e afirmar que o Senhor Jesus é a nossa esperança. Abençoe a todos e todas que têm acompanhado a Noite da Esperança. Abençoe aqueles que vão assistir e vão ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa tocar o coração e trazer esperança para aqueles que necessitam e carecem. Nós oramos em Cristo Jesus, agradecidos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado. Nós oramos. Amém e amém. Forte abraço, Deus abençoe. Compartilhe essa mensagem com aqueles que estão precisando ouvir que Jesus Cristo é a nossa esperança. Amém.